Muito bom dia a todos que estão nos vendo pelo YouTube, todos que estão presentes, aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, muito bom dia. Eu ouso dizer que nós temos uma palavra hoje de libertação, de salvação. Deus tem feito de uma forma interessante a formação da palavra que Ele vai preparando para o domingo para mim. A minha forma de Deus falar comigo para trazer a palavra para mim, em primeiro lugar, e para vocês, porque cada palavra que eu falo aqui, Ele fala primeiro comigo. Muitas vezes Ele puxa a minha orelha. E durante essa semana Ele deu pelo menos 2 ou 3 exemplos práticos dessa palavra que eu vou falar hoje, que tem o título de Armas para a Guerra. Nós precisamos entender que na região celestial há uma guerra. E essa guerra está se intensificando cada vez mais para o final dos tempos. E nós estamos vivendo esse final dos tempos. Nós estamos vendo os exemplos na palavra, muitas situações em que mostra que nós estamos vivendo naquele final e que a palavra de Deus diz que são o final dos tempos. E o crente que ainda não entende, ou aquele que não é crente ainda, ou que está buscando a Deus, que não está compreendendo bem como é que funciona na região celestial as coisas que são mais verdadeiras do que aquelas que nós estamos vendo, e que não tem essa percepção de que nós estamos vivendo uma guerra espiritual, saiba você que há uma forma de você ganhar essa guerra. E nós, muitas vezes, não entendemos isso. Mesmo aqueles que são crentes, chamados crentes em Cristo Jesus. A pregação que nós tivemos domingo passado me impactou muito, irmãos. A missionária Katsu Takeda, ela veio aqui falar sobre a igreja perseguida. Quando eu me converti com a Raquel, eu não tinha ideia do que era a igreja perseguida, essa chamada igreja perseguida, e nós, sem perceber, fomos usados por Deus. É isso que eu quero que você comece a prestar atenção. Tudo que passa na sua vida, você depois vai olhar lá atrás e vai ver que você foi instrumento de Deus. E quando nós chegamos no Iraque, eu já contei essa história, mas vale a pena eu contar de novo. Nós chegamos lá e um irmãozinho, uma semana ou 15 dias, 10 dias antes, falou assim: irmão, você vai para um país que é perseguido, que a igreja é perseguida. O que é isso? Lá no Iraque não pode pregar o evangelho, porque senão você vai preso. Então eu queria fazer um pedido para você. Você pode levar uma caixa com 100 Bíblias? Na verdade, nós levamos 99 porque eu tirei uma, que era uma Bíblia em inglês e em português, pequenininha, daquelas dos Gideões, e ele me deu esse monte de Bíblia, e quando nós fomos fazer as malas, e nós íamos ficar muito tempo lá, então levamos só 2 malas grandes, e a Raquel, naquela ingenuidade nossa, jogou dentro da Bíblia, dentro das malas, essas 99 Bíblias. Escondendo no meio das roupas, como se a gente achasse que ninguém ia ver, né? E um pouco antes nós tínhamos sido preparados, porque o país estava em guerra com o Irã, e nós tínhamos sido preparados para saber o que podia levar e o que não podia levar. E nessa hora eu falei: mas olha, nós estamos proibidos de levar livros religiosos, além das 99 Bíblias, eu peguei um monte de livros bons, cristãos, para ler, ou para distribuir, não sei. E eu desobedeci, fiz uma desobediência daquela orientação. E nessa hora que nós chegamos lá, quando desceu o avião, nós estávamos ainda descendo no aeroporto antigo de Bagdá, que era muito, muito precário, e era um jumbo que veio, de um voo fretado que veio da Inglaterra, porque estava em guerra com o Irã, então não tinha nenhuma companhia aérea que descia, e nós ficamos 5 dias lá em Lisboa esperando esse voo vir de Londres. E quando nós descemos ali, tinha uma multidão, né, de gente de tudo quanto é país,
que veio de Londres e de Lisboa. E depois que nós passamos a alfândega, eu vi uma situação que me deixou muito chocado. Eu quero dizer para vocês que nós tínhamos 1 ano e pouco de convertido, então nós não tínhamos muita experiência ainda com Deus, mas é importante você conhecer essa história, porque mesmo você que é novo no Evangelho, quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, ele te informa isso, ele te dá segurança, ele te dá força. E eu, quando vi uma cena assim, um salão talvez desse tamanho ou maior, com todas as malas daquele voo abertas. E eu aí falei para a Raquel assim, pega as crianças, eu estou vendo lá na porta um motorista com o diretor da empresa que eu trabalhava na época, e você vai com as crianças para lá, se eu for preso, eles vão me soltar. E você vai embora, senão vai prender as crianças também junto com você. Pode ir embora, eu vou procurar a nossa mala, porque por certo eles vão descobrir que nós trouxemos Bíblias e coisas que não podiam trazer. Nós tivemos na semana passada aqui essa pregação dessas irmãs falando da igreja perseguida. E tinha uma história que eu li muito tempo depois, e depois que caiu a ficha que aconteceu conosco, a mesma coisa aconteceu com aquele irmão André, que levou um carro cheio de Bíblia, né? E orou a Deus para que cegasse os guardas, e eles não viram as Bíblias e deixaram ele passar. E aconteceu o seguinte, eu comecei a procurar, fiquei andando lá no meio daquele monte de mala, pulando em mala, todas abertas, e de repente lá num canto eu verifiquei que tinha 2 malas fechadas, que eram as nossas. As únicas 2 malas que estavam fechada, em pé, que era uma mala grande, larga, então podia ficar de pé, com um X em cada uma delas. Quando eu vi aquilo, eu falei para a Raquel, então vai, que eu vou pegar essa mala. Eu, como engenheiro, falei, bom, 50% de possibilidade, eles devem ter feito esse X para aquele que pegasse fosse preso. Mas aí eu lembrei de que eu era crente. E eu falei, não, pode ser que um anjo foi lá e fez um X e falou, esse daí eles não vão pegar. E irmãos, eu criei com aquilo de uma forma que nunca eu tinha experimentado. Foi uma primeira experiência muito grande, sobrenatural, que eu passei. E eu aí fui lá valentemente, peguei aquelas 2 malas e saí andando com aquelas 2 malas. E até hoje não me pararam. Naquele momento, não me passou nada diferente, foi normal isso para mim. Hoje eu estou olhando para trás, vendo essas histórias, né? Por isso que a Raquel falou que esses livros nossos é uma história mesmo. Mas quando eu ouvi essa palavra dessa missionária, que eu não estava aqui, infelizmente, mas eu ouvi depois pelo YouTube, me fez pensar em 2 realidades da igreja, a igreja institucional, a igreja cristã no mundo. 2 realidades nós temos vivido, e eu quero compartilhar isso com vocês. O que eu chamei de igreja ocidental é aquela igreja que está muito preocupada, está discutindo sobre os comportamentos. Aquela igreja do Evangelho, que prega o Evangelho simples de Jesus, mas que ela está muito mais preocupada hoje sobre os comportamentos, sobre a orientação sexual, sobre a atualização da Bíblia. Alguns pastores acham que a Bíblia está tão desatualizada, ela precisa ser atualizada, sobre a prosperidade, a teologia da prosperidade, sobre quais as cores que vão pintar aqui o palco, se é de preto ou de branco, ou sobre a ideologia política, dividiu a igreja, sobre o metaverso, uma coisa muito moderna. Em resumo, a igreja evangélica ocidental, que eu chamei de ocidental, ela está muito preocupada em centrar o homem no lugar de Deus. A igreja ocidental ela está distraída, ela perdeu o foco do que é o Evangelho. A Joana está indo amanhã lá para a África, para um lugar que precisa, que é um lugar daquele mapa que a Katsui mostrou aqui, que precisa de crente lá para falar de Jesus.
Essa é a igreja perseguida, essa igreja que ela está se propondo a montar mais um sonho lá, é para tirar pessoas daquele lamaçal da perdição, daquela feitiçaria e colocar na rocha firme que é Jesus. Essa igreja perseguida que vocês viram na palavra, ela está disposta a morrer para pregar o Evangelho. Ela não tem as ferramentas que eu e você temos hoje. Nós temos Bíblia, nós temos internet, nós temos prédios confortáveis, mas a igreja perseguida, ela aprendeu a amar os seus inimigos e perseguidores. E por causa disso, essa igreja perseguida, ela tem experimentado surpreendentes milagres. Esse milagre que eu contei, para mim ele não era ainda um milagre, não era classificado, rotulado, classificado como milagre, mas foi um milagre, irmãos. Foi um milagre que muitas vezes a gente não entende, mas Deus vai fazendo isso na minha e na sua vida. Ele capacita cada um de nós. O diabo, que é o nosso adversário, ele usa essas duas realidades que eu chamei de igreja ocidental e igreja perseguida para tentar destruir a igreja. Com a igreja ocidental, que é a nossa, ele é sutil. Mas com a igreja perseguida ele é direto. Uma ele ataca por dentro, outra ele ataca por fora. Com essas duas realidades, ele tem procurado destruir a igreja. E eu posso então classificar que tanto a igreja ocidental como a igreja perseguida, no ponto de vista do diabo, nós somos considerados igreja perseguida, só que ele usa estratégias diferentes. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês. Mas eu quero que você saiba que a palavra de Deus nos promete lá em Mateus 16, no capítulo 16, no versículo 18, na segunda parte desse, diz que Jesus fala assim, que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei, ele está falando para mim e para você, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, Jesus nos delegou o seu poder, e deu para mim e para você a chave do reino que abre todas as portas, inclusive a do inferno. Então, Joana, quando você chegar lá em Moçambique, não fica preocupado com aqueles feiticeiros que voam, levitam, que andam como se fosse naquela vassoura. Fica preocupado porque Jesus Cristo vai entrar ali e você vai estar destruindo a porta do inferno que está fechada ali. Se ligares na terra, terá sido ligado nos céus. Nós, como igreja, oramos hoje aqui e abençoamos. Então, eles vão para lá, cercados, assim como eu e a Raquel, sem saber, fomos para o Iraque, e Deus nos usou, mesmo não sendo um missionário, classificado como missionário. Então, quando você, que é um engenheiro, você que é um pastor, você que é um administrador, você que é um executivo qualquer, na hora onde você entra, você está fazendo a diferença, porque a luz de Deus está entrando ali, através de você. E Jesus, quando João, lá na ilha de Patmos, já com quase 100 anos de idade, Jesus deu toda a visão do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que fala de uma forma metafórica, de uma forma alegórica, de tudo aquilo que ia acontecer ao longo do tempo. Jesus falou para ele assim, no versículo 17 do capítulo 1 de Apocalipse. João falando assim, quando ouvi, ele estava se referindo a Jesus, caí a seus pés como morto. Porém ele me pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A chave da morte e do inferno não está na mão de Satanás, está na mão de Deus. Jesus tomou da mão dele, ele não tem nem a chave da casa dele mais. Quem abre ou fecha as portas do inferno somos nós, porque fomos delegados por Jesus. Hoje, no culto de manhã, o pastor Getúlio
usou esse mesmo versículo que o Espírito Santo de Deus mandou também usar, capítulo 2, versículo 14 do livro de Hebreus. E o autor de Hebreus diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente, ele se referindo a Jesus, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse, lembra dessa palavra, livrasse, nós estamos aqui para libertação, livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós estamos sujeitos à escravidão por toda a vida antes de conhecer a Jesus como Senhor Salvador. Nós estamos constantemente em guerra, irmãos. Se você como crente ainda não entendeu isso, saiba, é uma informação que eu estou te dando. Essa guerra, e é importante que você saiba que a vida cristã é uma guerra espiritual. Essa guerra, para nós vencermos, nós devemos usar as armas de guerra que estão aqui na palavra, as armas corretas. Quais são as armas corretas? São as regras que estão dentro da palavra. Então, se você não conhece a palavra, se você não crê que esta palavra é a palavra revelada de Deus, você já começa errando, porque as armas que você está usando, muitas vezes, elas não são adequadas para você vencer a guerra. E é isso que eu vejo como crente, como pastor, eu vejo muitas vezes crentes sofrendo as obras de Satanás, porque ainda não compreenderam as armas de guerra que você precisa usar. Satanás não tem poder na nossa vida, irmãos. Além disso, nós precisamos usar a estratégia correta. Então, hoje eu quero falar de 3 regras, pelo menos 3 que o Espírito Santo me mostrou aqui, de 3 regras como armas de guerra para você destruir as obras de Satanás. Seja na igreja sutil, naquela coisa sutil que vem, que muitas vezes você não está vendo, não é tão explícito como a igreja perseguida, ou seja, através de um ataque maligno mesmo, de fora para dentro. Então eu quero primeiro fundamentar aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 4, Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim: e é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. O 5 ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, essa palavra no original grego quer dizer habilidade ou competência para fazer algo, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, que é a mesma palavra que no original, é a mesma palavra utilizada como suficiência. Então, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele estava se referindo à lei antiga, né? Você tem lá no Velho Testamento a lei, e ele estava falando isso para os judeus: olha, a lei, ela conduz você, mostrando que você é incapaz de ter a salvação, o poder não está em você, o poder está no Espírito Santo de Deus que habita em você a partir desse momento. Paulo salienta que nós não somos capazes de pensar alguma coisa. Então aqui há um primeiro problema que o diabo sutilmente vai entrando dentro da igreja. Ele vai convencendo você que você é capaz de fazer alguma coisa, que você é inteligente, que você é hábil, você tem virtudes, você tem capacidade, você aprendeu, você fez um curso, você é um executivo, você é um engenheiro, você. A igreja, a sutileza de Satanás na igreja ocidental é trazer você para o trono. Você acha que uma igreja perseguida está preocupada da cor que vai pintar um palco? Ou de uma passeata que tem aí, hoje, por exemplo? A igreja perseguida está preocupada em sobreviver e falar de Jesus para aquele que está torturando. Pessoas estão morrendo numa quantidade que você não imagina, e faz parte do mesmo corpo de Cristo que eu e você pertencemos. E o que me chamou a atenção naquela pregação foi quando ela disse que ela chegou num determinado país, que ela obviamente não contou, e falou assim: nós vamos orar para que vocês saiam daqui.
Ele falou, não, você não está entendendo. Ore para que eu tenha capacidade de suportar a tortura que eu tenho sofrido, mas o que Deus quer é que eu morra por esse evangelho. Nós não conseguimos entender isso, porque a sutileza de Satanás, ele está atacando essas pessoas de fora para dentro, eles estão sofrendo e morrendo para pregar o evangelho. E nós estamos sendo, da mesma forma, destruídos, tentando destruir a igreja, mas a igreja não vai ser destruída por Satanás. Creia nisso, irmãos. Então Paulo está dizendo aqui que você não compreende as coisas, você não é capaz de pensar. Isso então é uma grande notícia para quem quer ser obediente à vontade de Deus. Eu estou falando aqui de armas da guerra, para você ganhar uma guerra. Por que muitos crentes estão perdendo a guerra? Porque não sabem ou estão ignorando o que a palavra de Deus diz. A sutileza de Satanás com essa igreja chamada ocidental é colocar o homem no trono de Deus. Mas Deus livrou você e eu de idolatria. Isso é idolatria. Quando você substitui a Deus, você é um idólatra, sem que você perceba. Então eu quero falar dessas três, guarde isso na sua mente, irmãos. São três regras que eu quero falar, importantes como arma de guerra para você vencer essa guerra. A primeira delas é o poder da sua palavra. Tem várias passagens na Bíblia que falam do poder da palavra. Muitos, e por isso que Deus me revelou aqui logo no início da pregação, eu sentado ali, Deus falou assim, tem gente aqui que precisa ser liberto de palavras que foram ditas com autoridade pelos seus pais sobre a vida de você. Então deixa que o Espírito vai colocando isso na sua mente. Quando seu pai falava, você é uma peste, você não vai dar certo. Esta palavra de autoridade de um pai sobre um filho tem que ser quebrada, porque ela é maldita. Irmãos, toda palavra que você falar, se não estiver alinhado com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, você tem que quebrar. E quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu e destruiu toda a maldição que foi feita. Mas muitas vezes você e eu temos sido acompanhados por um demônio familiar que tem insistido, porque o diabo é legalista, tem insistido com isso. Então você, se o Espírito trouxer à sua mente agora, aquelas palavras desse tipo, que tem o poder de destruir a sua vida, quebra agora em nome de Jesus, fala com a sua boca agora e fala, está quebrado em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus já pagou isso. Então a palavra diz assim, lá no livro de Romanos, no capítulo 9, no capítulo 10, versículo 9, diz assim, se com a tua boca confessares, essa palavra confessar, nós já falamos isso outro dia, é homologuel, você homologar Jesus como Senhor, e Senhor aqui é kurios, em grego é aquele a quem uma pessoa ou a coisa pertence, sobre a qual ele tem poder de decisão. Ele é o nosso dono. Então, se você com a tua boca confessar, homologar Jesus como Senhor, dono seu, e em teu coração, o que é o coração? É o centro da vida física ou da vida espiritual. Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E por que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos como homem? Porque Ele como homem só era capaz de pagar no meu e no seu lugar todos os nossos pecados. Os pecados passados e os futuros. Ele recebeu toda a carga da humanidade. Como homem, não foi como Deus. Então aqui eu vou repetir, com a tua boca homologa Jesus como Senhor, como dono seu, e com o teu coração, que é onde está residindo a sua vida física ou espiritual, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, Ele venceu a morte, Ele pagou no nosso lugar tudo aquilo que eu e você tínhamos que, e Ele tem todo o poder, portanto, serás salvo. Essa palavra salvo, sozo em grego, ela significa resgatar do perigo ou destruição. Então não é só uma salvação espiritual. Aquele que ainda não fez, não declarou com a sua boca e não creu no seu coração que Jesus veio ele morreu e ressuscitou, vencendo a morte, ele não é crente ainda. Mas ele pode fazer isso hoje, porque esta é um tipo de libertação para a sua vida espiritual. Mas se você já é crente, já tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, porque você declarou com a boca e creu com o coração, tem outros tipos de libertação que o Espírito Santo me mostrou ali, quando eu estava sentado ali, que você precisa ter.
Tem gente que nessa semana vai ter que tomar uma decisão. E que depende de uma libertação, depende de um destravamento, de coisas que estão travadas. Essa semana Deus vai fazer, se você declarar com a sua boca e crer com o coração, Ele vai fazer. Você crê nisso, irmãos? Eu contei essa história logo no início da pregação, que era uma história para mostrar que eu não tinha nenhuma experiência, mas a oração que eu fiz, antes de viajar, e a oração que eu fiz instantaneamente na hora que viajou ali, Deus me deu coragem para pegar aquelas 2 malas e ir lá andando sobre... Eu não estava com medo nem de ser preso, porque o Espírito Santo de Deus é que nos capacita para isso. Então é por isso que eu vejo muitas vezes um irmão que está na igreja perseguida, ele não tem medo da tortura, ele não tem medo da morte. O que é morte para ele? É promoção, porque ele vai mais rápido com Jesus. Quando Estevão foi crucificado ali, foi apedrejado, ele olhou para o céu e viu Jesus esperando ele. Ele estava preocupado com aquela pedra que bateu na cabeça dele? Não, ele falou, eu estou ali agora. Ó. E ainda falou assim para Jesus, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nós não compreendemos isso porque nós não estamos sendo atacados ainda de fora para dentro, mas a igreja perseguida está. E a igreja ocidental sutilmente também está. Porque na hora que você começa a relativizar a palavra, na hora que você começa a olhar e achar que tudo é normal, essa sutileza que está entrando dentro da igreja, que está fazendo pastores pregar o evangelho, um evangelho que não é de Deus, está te levando para o inferno, do mesmo jeito que a igreja perseguida está sendo perseguida. E eu me impressionei muito nessa palavra que essa mulher disse, viu, irmãos? Eu quero falar uma segunda regra. Eu falei primeiro da regra da palavra, agora eu vou falar do pensamento. São 2 coisas que Satanás ataca. É pela palavra e pelo seu pensamento. Irmãos, essa semana eu experimentei na prática algumas situações desse tipo que eu me assustei. Porque a palavra de Deus estava sendo formada para eu pregar para vocês hoje, e o diabo me atacou, essa semana foi violento demais. Eu fui fazer uma cirurgia na boca, e quando acabou a cirurgia, eu confesso a você que eu morro de medo de dentista. Meu avô era dentista. Com 12 anos ele arrancou um molar sem anestesia. Imagina uma criança, falou, pera um pouquinho só, ele pegou aquele buticão, que é uma ferramenta grosseira, né? É um alicate, um negócio assim, ele pegou, falou, é rápido, viu? E arrancou um molar com três raízes assim. Imagina, até hoje eu lembro desse negócio. Quando eu chego perto de uma cadeira de dentista, já me começa a suar, aí a minha cabeça começa a trabalhar com aquilo. Né? E ontem eu fiz um implante de dois dentes aqui. E eu falei para os dois, eram 2 dentistas, fizeram uma cirurgia, né? Então fizeram uma sala toda esterilizada, tal. E eu falei, vou falar uma coisa para vocês. Eu sou grande, mas morro de medo de vocês. Então vocês tomam cuidado, porque uma hora eu vou chutar. Se eu estiver doendo, vocês vão tomar um chute. E eles riram, né? Mas um pastor pode chutar? Falei, depende. Depende da dor, né? E graças a Deus foi tudo bem, não senti dor nenhuma, mas acho que a adrenalina que foi tão grande que eu fiquei muito mal ontem. E o médico, e o dentista, um deles falou assim, você vai pregar no domingo? Eu falei, vou. Não pode. Você tem que ficar 72 horas sem falar. Falei, sem falar? Puxa, mas eu já preparei a mensagem. Mas não pode. Aí eu falei com a Raquel falou, não, pode deixar que eu prego. Deus já me deu uma mensagem, não está pronta, mas eu prego. Aí sabe o que aconteceu ontem? Ela teve uma crise de labirintite, ela está até agora meio goiabinha. Com a crise de labirintite. Aí eu hoje levantei
Tomei banho, fiz a barba, fui lá falar com ela, e ela falou assim, você está pronto para pregar? Eu falei, estou. Aí eu comecei a discernir. O Espírito Santo mostra isso para mim e para você, irmãos. O diabo faz tudo para te colocar obstáculo, para ele não fazer aquilo que Deus está fazendo agora, já na sua vida. Essa palavra não é uma palavra minha, é uma palavra profética, ela vem diretamente de Deus. Então, você tomando posse disso, você vai experimentar essa semana aquilo que Deus quer que você e eu experimentemos. Então, essa segunda regra, 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando nós, olha a forma de você falar essa frase, anulando nós sofismas, sofisma é uma mentira que parece verdade, e toda altivez, orgulho que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui vai uma dica, irmãos. Toda vez que você receber uma palavra, no relacionamento que você tem com a sua mulher, ou vice-versa, no relacionamento que você tem com o seu irmão, no relacionamento que você tem com o seu chefe, toda vez que você agir pensando alguma coisa que não está coadunando com a palavra, é uma forma muito simples de você entender isso. O que eu estou pensando vem de Deus. Jesus, se estivesse no meu lugar como homem, ele pensaria dessa forma, ele faria dessa forma. Não é de Deus. Então você tem que levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa é a segunda regra. Os nossos pensamentos, essa é uma regra importantíssima, porque muitas vezes você fica sendo bombardeado de pensamentos que não são de Deus. Você não merece, você é um traste, você não vai dar certo. Quantas vezes você ouve durante o dia, em situações desse jeito, coisas desse tipo? Terceira regra. E no meu modo de entender, essa é a mais sutil que Satanás tem. É a hierarquia nas regiões celestiais. Vou falar para os homens aqui. Deus escolheu o homem para ser o sacerdote da sua casa. Está na sua mão a hierarquia que Deus deu. A sua mulher precisa ser protegida. A palavra de Deus diz lá no livro de Efésios, que você tem que ser exatamente igual Jesus foi com a igreja, morreu por ela. Tem pouco homem que está disposto a morrer pela mulher, pela sua família, principalmente pela sua mulher. O diabo distorceu entrando dentro da igreja, falando que a mulher ela não pode ser submissa ao homem. E essa palavra submissa não é de submissa de ficar por baixo, não. A mulher é a ajudadora do homem, ela está sob a mesma missão, mas a função de proteger a mulher, de prover para a família, para a mulher, é do homem. Há uma hierarquia determinada por Deus. Assim como Deus está acima de Jesus quando homem, Jesus está acima da igreja e está acima do homem como cabeça, como protetor. Então, quando você, como homem, não entende essa hierarquia, a sua casa fica totalmente distorcida. O livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, se referindo a anjos. Cuidado, não ore para anjo, porque anjo não vai te ouvir. Quem manda no anjo é Jesus. Então, quando você orar a Deus, Senhor, eu vou contar aqui depois uma experiência que eu tive essa semana, com permissão da pessoa que está aqui, mas não vou citar o nome, vocês vão entender esse processo de hierarquia. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Tanto os demônios quanto os anjos estão sujeitos ao poder de Deus. É importante eu e você sabermos disso. Existe uma miríade de anjos preparados, 2/3 de todos os anjos criados estão a serviço da humanidade, irmãos. 1/3 apenas foi convencido por diabo, que caiu e levando 1/3 com ele. Então, os demônios, que são anjos caídos, assim como os anjos, eles estão debaixo do poder de Deus. Há uma rígida hierarquia nos céus.
tanto para o mal quanto para o bem. Nós precisamos entender essa regra. Se você, como crente, não entende a regra da hierarquia, lá no seu trabalho, tem um chefe seu muito chato, mas a palavra de Deus diz que toda a autoridade foi colocada por Deus. Se há um presidente que você não confia, ore por ele, mesmo que você não tenha votado nele. Ore por ele, porque foi colocado por Deus com um propósito. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, ele explica como é esse processo. O que aconteceu com Satanás? Satanás se rebelou contra Deus. Ele queria ser igual a Deus. O orgulho dele querer ser igual a Deus e se rebeliar contra Deus, o pior pecado que mais abomina a Deus é a rebelião, seja contra qualquer autoridade. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. E eu vou ler um trecho grande do livro de Judas, que só tem um capítulo, vou começar do versículo 5, e vou ler até o versículo 9. Presta atenção na sequência do que Judas fala com relação a esse processo de hierarquia, a essa determinação de hierarquia na região celestial. Judas diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de que tudo uma vez por todas, de uma vez por todas, que o Senhor Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então aqui ele está falando da incredulidade. A incredulidade é uma forma de rebelião contra Deus. Você sabe que Deus é poderoso, que Deus ama, que Deus é misericordioso, mas você não crê que Ele pode fazer. É uma forma de rebelião. E há anjos, os que não guardaram o seu estado natural, original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, e Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Depois você lê lá no livro de Gênesis, essa situação aí que às vezes é meio controvertida teologicamente, dizendo que os anjos coabitaram com os homens. Aqui, é tão grave isso, porque eles, como anjos, perderam a função são espíritos que quiseram entrar nos homens. Eles estão soltos, eles estão presos e não vão estar soltos. Deus prendeu eles até o final, que ele chamou de grande dia. E como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, ou seja, como os anjos, seguindo após outra carne, homem com homem, mulher com mulher, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, ou seja, todos esses que ele falou aqui até agora, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, preste atenção nessa passagem. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, que era o hierarquicamente superior ao arcanjo Miguel, e disputava a respeito do corpo de Moisés, aparentemente, os teólogos mostram claramente que Moisés, quando foi enterrado, o diabo queria pegar o corpo de Moisés. Então, o arcanjo Miguel, que é aquele que está destinado a defender o povo de Israel, foi destinado para brigar com Satanás e não impedi-lo de fazer isso. Ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Percebe que há uma hierarquia, mesmo sabendo que Satanás já estava destinado a perder a guerra, o arcanjo Miguel hierarquicamente não teve condição de ele repreender um superior. É como se um general fosse questionado por um major. Irmãos, isso é tão sério que até mesmo numa nação há um processo desse. Um major do exército da Venezuela tomou o poder derrubando um general. O que aconteceu como consequência disso no ponto de vista hierárquico? Terceiro país mais pobre do mundo hoje, que tem 30 milhões de pessoas, dos quais 7 milhões saíram.
quebraram uma hierarquia, mesmo no mundo político. Se essa regra é descumprida, há uma maldição. Então, Lúcifer é superior ao arcanjo, mas Jesus é superior a todos. E eu quero terminar, então, dizendo que nós vamos hoje experimentar esta libertação por causa de Jesus. Não há nenhum poder que Satanás possa ter em cima de mim e de você. Antes de eu ler 2 versículos que eu quero ler aqui, aliás, vou ler primeiro, o capítulo 10 do livro de Lucas, no versículo 19, diz assim: Eis aí eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Jesus já delegou para mim e para você esse poder. Eu e você já temos esse poder, irmãos. Você percebe isso, mas eu não sou muito espiritual. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você já é crente em Cristo Jesus? Pronto. O poder não é meu, irmãos. Eu já contei isso, vou falar rapidamente. Uma vez eu expulsei um demônio, eu tinha um mês de convertido. O pastor ficou rindo de mim porque eu abri a Bíblia no capítulo 91 de Salmo e comecei a ler alto. Ele começou a rir, falou: para com isso, o diabo sabe mais a Bíblia que você. Expulsa esse demônio. Eu não sei fazer isso. Como não sabe? Você lá na sua obra, quando você dá ordem para um peão e ele não cumpre a sua ordem, dá a mesma ordem, manda sair. Mas como é que eu faço? Fala, e não precisa gritar muito, porque eu estava começando a gritar. Não, ele não é surdo. Irmãos, eu tinha um mês de convertido, aí fiquei valente: sai em nome de Jesus. Não grita não. A mulher, caiu, ela estava possuída. Nós precisamos entender a força que Deus tem nos dado, irmãos. 1 João, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, mas porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, que é Jesus, para destruir as obras do diabo. Eu vou contar uma história que eu ouvi essa semana aqui. Apesar de eu conhecê-lo há mais de 30 anos, eu nunca tinha ouvido essa história. Ele era um levita de um centro de macumba, vamos chamar assim. E um dia ele foi numa igreja, e o Espírito Santo falou com ele. Ele não era crente ainda. Voltou na igreja a segunda vez. E um dia, quando ele foi participar de um trabalho daqueles de macumba, ele sentou na frente de um homem possuído por um demônio, e começaram a conversar. O demônio falava com ele: você está indo num outro lugar, hein? E aí esse demônio, ou seja, o homem incorporado, olhava para ele e olhava para cima, olhava para ele e olhava para cima, olhava para ele e olhava para cima, até que chegou uma hora ele falou assim: você já não é dos nossos. O demônio estava vendo o anjo que era tão grande que estava atrás dele. E ele, quando declarou com a boca e creu com o coração, foi salvo. Irmãos, a hierarquia espiritual é uma realidade que eu e você temos que conhecer. Quando nós, sutilmente, Satanás vai sugerindo sutilmente: não, sabe o que é? Você precisa fazer um curso de Bíblia. É claro que você precisa conhecer a Bíblia. Mas na hora que o Espírito Santo entra dentro de você, ele usa você como você é. Lá em Brasília eu conheci um homem, um alemão, que era dono de uma empresa. E Deus mostrou para ele, isso já faz muito tempo, quando eu morava em Brasília. Deus mostrou para ele que ele é um homem rico, um homem lá de Constance, no sul da Suíça. Ele montou uma indústria na China, porque Deus falou que ele devia levar remédios para aqueles crentes que estavam sendo perseguidos na China. E ele montou uma empresa lá. Então ele era um alemão que não podia entrar na China naquela época. Isso foi mais 80 e poucos, 89, 85, sei lá. E ele entrou numa caverna muito grande. E lá tinha milhares de crentes ali louvando a Deus numa caverna cheia de vela.
que era uma caverna escondida, que ninguém pegava. E ele ficou surpreso de ver que cada membro da igreja, daquela multidão, tinha uma folha de Bíblia. Uma folha. Então, como é que era o sistema? Eles ganharam uma Bíblia, rasgaram uma a uma das folhas e deram para cada um. Então, o sujeito tinha a obrigação de decorar aquela folha. Quando ele estava decorado, ele trocava com outro que ainda não tinha visto, pegava aquela que ele não tinha visto, e cada um foi decorando. Então, todos eles conheciam a Bíblia de cor. Percebe como Deus faz as coisas? O Espírito Santo de Deus, ele comunica para mim e para você estratégias, irmãos. Nós estamos falando aqui de regras que estão na palavra e de estratégia que vem do Senhor Jesus Cristo. Eu falei de 3 coisas. Eu falei da palavra, da boca, falei do pensamento e estou falando da hierarquia. Se você hoje tem algum tipo de coisa que precisa ser liberto, que você sabe que precisa ser liberto, algum tipo de decisão que está travada na sua vida, você vai ficar de pé agora, eu vou orar por você. Se quiser vir aqui à frente, se quiser ajoelhar, pode fazer do jeito que você quiser. O Espírito Santo de Deus está falando para mim que tem gente aqui que precisa de libertação. Libertação é uma coisa que não é só de palavra, não é só de salvação eterna, mas é de coisas que estão travando a sua vida. Ore aqui agora, vem aqui agora, se quiser vir à frente, eu vou orar por você, porque a palavra de Deus diz, já me prometeu, e Ele vai fazer. Eu não só tenho poder nenhum, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui agora, vai fazer uma libertação completa, seja de negócio, seja de doença, seja de relacionamento, de casamento, de qualquer coisa. Pai amado, eu estou aqui na sua presença, Pai, humildemente, obedecendo o que o seu Espírito falou para mim. Eu estou obedecendo aquilo que o Espírito Santo de Deus falou para mim, que o Senhor vai libertar hoje. Pessoas que estão precisando de dinheiro, pessoas que estão precisando de libertação de relacionamento, pessoas que estão com problema de enfermidade, vão ser curadas hoje em nome de Jesus. Satanás, você não tem nenhum poder sobre as nossas vidas. Nós acabamos de ler aqui, e eu estou dizendo, se eu creio com o meu coração e estou proferindo com a boca que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte, não há nenhum poder na mão de Satanás. Eu repreendo na autoridade que Jesus Cristo me deu em todas as situações. Toda essa multidão que está aqui na frente hoje, eu repreendo no nome de Jesus o espírito maligno que está mentindo, que está falando coisas como dardos inflamados na mente de cada um deles. Se há algum problema no corpo, eu repreendo essa enfermidade agora, sai agora em nome de Jesus. Se há algum problema externo de relacionamento, eu repreendo no nome de Jesus. Se há alguma trava em negócios que estão travando, eu repreendo no nome poderoso de Jesus. Senhor, eu quero te louvar, Pai, quero te louvar porque não depende de nós, não tem nenhum mérito, eu não tenho nenhum mérito, nenhum daqueles que estão aqui na frente tem mérito, nós apenas cremos. Nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu declaro com a minha boca que Jesus é dono da minha vida e, portanto, todo o poder emana dele para a honra e para a glória do nome poderoso de Jesus. Pode sentar. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, muito obrigado. Pai, eu tomo posse, Pai, de tudo aquilo que o Senhor falou para mim, que o Senhor vai fazer na minha vida e vai fazer na vida de cada irmão que veio aqui hoje à frente, que está buscando a libertação. O Senhor é Senhor das nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe.